A gente brinca, se diverte, mas também fala sério, viu? Porque nós vamos falar sobre esse assunto que está repercutindo bastante aí na imprensa internacional, principalmente, e também nas redes sociais. Porque uma nova lei foi aprovada, né, Bruna? Qual foi essa lei? Aonde, mulher, essa lei? Na Austrália, né? E é uma lei que proíbe jovens de até 16 anos de idade acessarem as redes sociais. Imagina isso aqui no Brasil, hein, Fábio? Será que dá certo? É uma decisão aí muito rígida que abre espaço para várias discussões. Entre elas, a perspectiva da saúde mental, que está muito em dia, mas também o vício e o impacto disso nas famílias, né? Exatamente. Então, a gente vai conversar sobre esse assunto, principalmente tentando adequar essa realidade à realidade aqui no Brasil também. Vamos conversar com um especialista agora, né, Fábio? A gente recebe aqui no estúdio, na casa do Correio da Tarde, o especialista em consciência digital é o seu xará, o Fábio Nudge. Boa tarde. Tudo bem, Seja bem-vindo, viu? Coisa boa receber você por aqui. Prazer é meu. E aí eu queria primeiro que ele explicasse pra gente, primeiro sobre essa lei, né, Fábio? Explica pra gente que lei é essa e os impactos que ela pode trazer. É uma lei que nasceu aí na Austrália, né, mas que acaba impactando o mundo inteiro, porque os olhares estão voltados para essa novidade, né? Pois é, uma lei que é a primeira do mundo, isso é importante dizer, né? A Austrália deu o primeiro passo no mundo e já tem outros países que estão exatamente seguindo os passos. Eles levaram um ano para planejar essa lei. A partir do dia 10 de dezembro agora, qualquer criança e adolescente com menos de 16 anos teve todas as suas contas bloqueadas automaticamente de várias redes sociais, né? Instagram, Facebook, TikTok, Threads e várias outras. Então, e eles precisam criar mecanismos para comprovar a sua idade. O governo australiano criou essa lei colocando a responsabilidade nas plataformas. Então, o primeiro-ministro deu um depoimento falando que a responsabilidade é muito mais da plataforma, porque ele não quer jogar isso para a família. Claro que existe toda uma discussão se essa responsabilidade é dos pais, se é da família, se é da escola. E ele jogou isso para as plataformas terem essa responsabilidade. Isso é uma pauta muito polêmica, porque principalmente no Brasil, temos muitos menores, muitas crianças que têm redes sociais, inclusive ganham dinheiro com isso, monetizam isso, né? Mas, Fábio, qual o impacto disso na família? De que forma isso afeta ou contribui para a melhoria das relações familiares? Então, a gente sabe hoje que os celulares, eles são o que eu chamo de armas de distração em massa, né? A gente é distraído o tempo todo e a gente acaba saindo do momento, aquele momento da refeição com a família, né, que não acontece mais. Quando foi a última vez que você almoçou, jantou, tomou café com seus filhos e eles estavam realmente presentes ali naquele momento? E eu vejo também que o Brasil já deu um passo à frente com a questão da proibição dos celulares nas escolas. Sim. Então eu vejo um alinhamento muito grande aí do Brasil com a Austrália nesse sentido, porque a gente já enxergou. E eu sou especialista em uso de telas, trabalhei por trás das telas por muito tempo e é perigoso. As telas, elas distraem, elas geram... É muito diferente você usar um TikTok hoje, usar um Instagram, é tudo conteúdo rápido. Na minha época eu sentava e eu ia assistir um desenho do Pica-Pau, né? Sim. É muito diferente. E tinha intervalo no meio, Pois você é, precisava intervalo. esperar, né? Hoje em dia é a impulsividade, sabe? Gera muita impulsividade nas crianças e também tem muita pesquisa que está criando uma correlação entre alguns sintomas até de TDAH, como impulsividade, hiperatividade, a falta de autorregulação, a criança não consegue ficar ali parada, focada. Então existem pesquisas hoje tentando correlacionar o uso excessivo de telas com até sintomas de TDAH. Tá entendendo? Para nós que produzimos conteúdo, é uma preocupação muito grande. Eu acho que para você também, né, Bruna? Sim, até o que você faz, o que você posta, isso passa por um filtro, até porque as redes elas estão um pouco mais rígidas. Tem conteúdo que é restrito já de cara quando você posta. Então você se preocupa também com isso, né? Sim, Bruna? com certeza. Agora, eu não sei se eu estou enganada, você vai responder logicamente. É se a própria plataforma, né, seja o Instagram ou o TikTok, se for o caso, ele, na hora de você fazer um cadastro, você não precisa mencionar que é maior de 18 anos, isso tem algum tipo de penalidade, no caso aí, para as famílias ou para a própria plataforma, se ela não faz esse tipo de rigor, de avaliação? Para a plataforma, sim. Inclusive, as multas são altíssimas. Aí elas podem chegar até 50 milhões de dólares, que chega até 190 milhões de reais
para a plataforma. Isso se eles não tomarem as medidas cabíveis para verificar a idade. E aí eles disseram que pode ser reconhecimento facial. Então, hoje em dia, inclusive, a inteligência artificial do reconhecimento facial consegue identificar se é uma criança ou não. Olha. Só que as plataformas estão dizendo que é muito difícil ali entre os 14, 15 e 16 diferenciar, né? Porque uma criança de 15, 16 ou 17 não é tão perfeita a diferenciação pelo reconhecimento facial. Olha só, nós temos aqui, o Fábio criou um livro que fala sobre, o tema é Assuma o controle das redes, das suas telas, não é isso, Fábio? Fala um pouquinho sobre esse livro. Pois é, esse aí é o meu 7º livro. Eu trouxe até um dos que é o meu xodó, que é o Consciência Digital, que eu lancei já há alguns anos também. E como eu trabalhei por trás da tela por muito tempo, e eu morei na Austrália, eu sou cidadão australiano também, eu sou paraibano e australiano, né? Eu tenho uma cidadania australiana, eu trabalhei com transformação digital lá. E eu via, Fábio e Bruna, que por trás das telas, quem está lá está muitas vezes manipulando o comportamento de quem está na frente da tela. Então, a ideia da consciência digital é que a gente desenvolva essa habilidade para que a gente use a tecnologia ao nosso favor, assim como alimento, né? Assim como a gente se alimenta de alimentação saudável, a gente precisa de uma dieta saudável de tecnologia. Trazendo para a realidade aqui no Brasil, será que a gente pode visualizar uma lei, pelo menos perto disso que está acontecendo lá na Austrália, com benefícios para as famílias, para as crianças e adolescentes, num futuro próximo, talvez? Eu acho interessante até porque a lei da escola, ela vem funcionando bem, né? Eu visitei uma escola esses dias que eu fui fazer uma palestra e na hora do intervalo, os professores falaram, olha que coisa linda, as crianças brincando, todos brincando uns com os outros, né? E ao invés disso, na outra época do celular, estava todo mundo ali, todas as crianças no celular. Então eu tenho essa visão que sim, que pode acontecer uma lei dessa, mas eu também acredito que a conscientização é o maior caminho, que se a gente souber usar com consciência, é o melhor caminho do que a proibição. Pois é, né? A gente vai ficar, claro, acompanhando os desdobramentos disso e vendo, de fato, na prática, o impacto, né, dessa lei, nesse caso aqui na Austrália, mas se chegar aqui no Brasil também vamos acompanhar. O impacto nas escolas já é muito eficiente, né? A gente vê realmente as crianças, os adolescentes que brincam mais, socializam mais, né? E a gente vê também os prejuízos do uso constante, excessivo das telas. Então, é uma realidade que a gente precisa analisar e também combater, né, Fábio? Através do teu livro, você consegue dar algum tipo de ferramenta, mecanismos para que as famílias tenham algum tipo de controle com relação a isso? Sim, são ferramentas simples, né, Bruna? Principalmente você deixar o celular de lado no momento de uma refeição, no momento de uma interação ali na presença. Porque, para falar a verdade, a gente não pode responsabilizar as crianças e os adolescentes sozinhos também, né? Sim. Nós, adultos, também somos responsáveis. Qual é o exemplo que você, pai e mãe, está dando para o seu filho? Porque não adianta querer proibir a criança de usar se a gente, adulto, está usando o tempo todo também, né? Sem dúvida, uma baita reflexão. Agradeço, viu, a sua participação. E vou deixar também aqui o Instagram do Fábio, @FábioNudge. A gente está falando certinho o nome dele? Isso Tá, aí. né? Que bom. @FábioNudge, mas escreve assim, NUDGE. Porque quando você for procurar lá no Instagram fica mais fácil também. Então, Fábio, muito obrigada pela participação. Até uma próxima oportunidade. Esse é um assunto que a gente precisa estar sempre falando, né? Então, obrigada. Eu que agradeço, Bruna.